Adesão da Safiel, Transferbans e Copa do Brasil. São os assuntos aqui do vídeo de hoje no canal. E você que já está nos acompanhando aqui, você sabe que o seu like é importante, né? Porque ajuda a compartilhar esse vídeo com mais corintianos, para conhecer o nosso trabalho. Então, por gentileza, deixa seu like aí. E você que é novo, sejam bem-vindos. Pode deixar o like também se você gostar, beleza? E bora falar de Corinthians sem enrolação, porque, galera, é o seguinte. A Safiel, ela está sendo aderida por cada vez mais torcedores do Corinthians. Tá? Basicamente, aí 95% dos torcedores do Corinthians já aderem ao projeto da Safiel, para não dizer 100%, porque sempre tem uma parcela que obviamente não apoia, e isso é normal, né? É cada um. Mas a Safiel é o projeto ideal para o Corinthians hoje que eu apoio, tá? Mas não só os torcedores em gerais, mas lá dentro do Parque São Jorge, os associados estão aderindo muito esse projeto aqui da Safiel, tá? Inclusive quase teve reunião lá dentro, né, do Parque São Jorge, mas não teve porque alguns conselheiros, alguns não, a maior parte dos conselheiros não deixaram. E alguns olham até com bons olhos a Safiel, tá? Mas as reuniões foram feitas por fora, o projeto está sendo bem aderido ali pelos associados. E por que isso é muito importante, o projeto ser aderido pelos associados do Corinthians? Eu não sei se vocês viram a entrevista lá no canal do Buono, com o Dr. Hélio Viana, né, que é o mentor e autor da Lei Pelé. Ele diz que no Estatuto do Corinthians, os associados, eles podem requerer uma assembleia para votação da Safiel, sem depender necessariamente dos conselheiros, tá? Sem depender do conselho do Corinthians. E isso é muito importante. Vocês entendem agora por que o projeto da Safiel ele é importante ser aderido pelos sócios do Corinthians? Pois é, esse projeto que visa colocar dentro do timão 1,5 bilhões, né, de reais a dois, é mais ou menos isso que o Carlos Teixeira, um dos idealizadores, passaram, porque aí você vai abrir o capital do Corinthians, né? Você vai fazer a separação do clube social, vai profissionalizar o futebol do Corinthians e vai abrir capital para as empresas, para as instituições investirem, né? Investirem não, comprarem uma ação do Corinthians, porque vai ser uma abertura de capital. E aí vai ter dois potes, né? O primeiro pote, onde vai ser os torcedores que vão poder adquirir cota, né? Comprando as ações e tendo a direito ao voto. E o segundo pote, que as instituições vão poder comprar as ações, mas não terão poder de voto, mas vão ter os lucros também da ação, tá? Então vai abrir capital, igual outros clubes europeus estão fazendo, como o modelo do Bayern de Munique, que abriu capital, vendeu 25% das ações para instituições, para a empresa, enfim, trazendo capital, fazendo com que esse dinheiro seja levantado, valorizando o Corinthians. Então é exatamente isso que a Safiel tem a intenção de fazer nesse projeto que vai ser apresentado agora dia 28 de outubro, tá? Então é muito importante. Então os associados estão aderindo e ainda tem informação do Buono aqui que eu ainda vou mostrar para vocês, tá? Mas foi feita uma pergunta aqui pelo Eduardo, no mesmo post aqui do Buono que eu vou compartilhar com vocês. O Eduardo perguntou o seguinte: turma pode sentar em cima da pauta ou determinado número de conselheiros podem convocar a assembleia? Pode até tentar sentar em cima da pauta, pode convocar conselheiros para votação, pode até tentar, né? Mas assim, o veredito é dado através da votação dos associados, tá? Tanto essa questão aqui, quanto também da reforma do estatuto, tá? Mas vamos ver o que o Buono postou aqui, porque ele tem fontes de dentro do Corinthians, ele conversa com alguns associados lá, até com alguns conselheiros, e ele trouxe isso aqui, ó, é muito importante. Olha só, guardem esse post. Ventos positivos começam a soprar no Parque São Jorge. O que falaram de ser impossível, né, entre aspas, agora já não é tanto assim. É quando algo grande é proposto, tá? Será rápido? Será sem barreiras? Não. Será árduo e desafiador, mas já não há como não acontecer. A discussão agora é sobre o quando e não mais sobre o se. Passos importantes foram dados, tá? Neste momento. A Safiel, eu venho falando aqui pra vocês que a Safiel, ela de fato, ela vai ser aderida dentro do Corinthians e isso daqui vai ser motivo da gente comemorar bastante. Falta Gaviões da Fiel também apoiarem esse projeto, né? Aparentemente eles estão meio resistentes, aparentemente parece que querem entender basicamente o projeto primeiro para depois apoiarem, tá? Mas é importante o apoio da Safiel nesse projeto e eu espero que eles apoiem, tá? E aqui, ó, o comentário do Lucas, que é bastante importante. Tem que tomar cuidado agora com a reforma do estatuto. Com certeza o Tuma vai tentar enfiar algo que proíba a Safiel de sair. No caso, como o veredito final é através dos sócios, aí é só os sócios não deixarem passar isso aqui. Porque se deixar passar na reforma do estatuto isso aqui que ele tá falando, de não incluir a Safiel, aí, irmão, é tampar o caixão do Corinthians, é tampar o futuro do Corinthians, é tampar a evolução e o progresso desse clube, tá? Então isso aqui não pode acontecer, beleza? Como os associados batem o martelo no final, então basicamente acredito que isso não aconteça, tá? Ó, Metanoelson da Silva comentou aqui, ó, Deus te ouça, seria o renascimento financeiro e moral desse clube, que viveu seu esplendor de 1910 até os 50. A partir dos anos 60 começou a ser loteado e saqueado por vagabundos. E chegamos aqui, ó. O Altaneiro comentou, torcida tem que levar faixa no estádio, tem que se manifestar, fazer pressão popular, e o que pode salvar o nosso amado clube. Nosso amado time. Aí também a Gaviões da Fiel fazer pressão, né? E aderir ao projeto, que é bastante importante, tá? Notícias animadoras, tá? Da Safiel, que vai ser apresentada agora dia 28 de outubro. E, de verdade,
eu estou bastante otimista quanto a Safiel, tá? Galera, seguindo aqui, porque assim, a Copa do Brasil foi definida, tá? E também o sorteio prévio para a final também já foi feito, né? Engraçado, realizado. Vai ser no Maracanã de novo, né? Alguma novidade para vocês? A CBF sempre tem um negócio, né, com o Rio de Janeiro, é incrível. E a final vai ser decidida lá e o Corinthians não vai mandar, tá? No jogo de lá, obviamente. Como a final vai ser decidida lá. Então o mandante é um dos clubes do Rio de Janeiro que eu acho que pode passar ou Botafogo ou Vasco, né? Na outra chave de lá. Enfim, ó. Copa do Brasil, semifinal, Cruzeiro e Corinthians. Primeiro jogo lá em Minas Gerais. Vai ser no dia 10/12 de 2025, tá? De dezembro. Às 9h30 da noite, a Globo vai transmitir para todo o Brasil. E também o jogo da volta na semifinal na Neoquímica Arena, Corinthians e Cruzeiro do dia 14/12, né, em dezembro de 2025, 4 horas da tarde, transmissão também da Globo para todo o Brasil, tá? E a final de quem passar desses clubes aqui, tanto de Corinthians quanto de Cruzeiro, vai decidir no Maracanã a final lá, tá? Que serão 2 jogos, né? O primeiro aqui e o outro lá. Beleza? Bom, em relação ao elenco do Corinthians, que eu venho falando aqui pra você, que eu venho falando não, eu não falei em nenhum outro canal, eu acho. Eu tô confundindo aqui. Mas o Corinthians tá com o elenco completo pra essa reta final de temporada, né? Tanto do Brasileirão quanto da Copa do Brasil. Isso é muito importante. Importante os jogadores não se lesionarem a partir de agora, tá? Que serão jogos decisivos e eu estou bastante otimista. Nesse jogo agora do final de semana, a gente vai ter o retorno do André Carrillo e também do André Ramalho, tá? Provavelmente vão ficar lá no banco do Corinthians. Já passou por transição, o André Carrillo daquela lesão ligamentar, né, no tornozelo esquerdo ou direito, agora eu não lembro, mas vai pro banco de reservas, importante a recuperação desse jogador aí, tá? Então, vamos ter André Carrillo de volta, ainda bem, tá? E é um jogo importante, porque o Corinthians tá a 5 pontos da zona de rebaixamento, né, e o Corinthians precisa vencer o Vitória para basicamente decretar, assim, esquece rebaixamento esse ano, na luta pelo rebaixamento desse ano, esquece. É fazer os 45 pontos e seguir avante nessa reta final de temporada. Quem sabe a gente belisca ali o G9, o G8, quem sabe a gente chega lá em cima, tá? E a minha torcida é pra isso mesmo. O Corinthians fazer uma campanha melhor, né, nessa reta final aí de temporada com esse elenco basicamente completo, o trio, né, que é Yuri, Garro e Memphis, que estão aí de volta, enfim, o time do Corinthians tá completo, ainda bem, tá? Bom, mas bora seguindo falando de Corinthians, ainda tem o Transferban, né, do Timão aqui, ó, que saiu uma notícia que o Corinthians tá traçando um plano para poder retirar Transferban e contratar novos reforços em 2026. Só que aí eu tava lendo a notícia aqui, ó, que o Corinthians vai resolver 2 casos, né, de Transferban, do Transferban. Aí o clube ficaria livre para poder contratar. Só que o problema, tô só resumindo a notícia aqui para vocês, o problema é que ainda há mais 4 condenações na FIFA, cujas decisões do CAS, né, da Corte Arbitral lá do Esporte, devem ser divulgadas em breve. Esses outros 4 casos somam algo em torno de 44 milhões. Se algum deles estourar até o fim do ano, o Timão poderia sofrer uma nova punição, ou seja, basicamente não resolveria de nada solucionar os 2 primeiros problemas. Ai. Não sei, cara. Eu não vejo, de verdade, eu não vejo ainda algo positivo aqui nessa notícia. Já que o Corinthians ainda pode sofrer mais transfer bans. Porque há 6 condenações na FIFA. Inclusive, o presidente do Tajeres, ele condenou novamente o Corinthians, criticou o Corinthians pelo não pagamento do Rodrigo Garro, tá? Inclusive, o capitão corintiano trouxe essa notícia aqui na página oficial lá do Instagram dele, que faz um grande trabalho também, o capitão corintiano. De que o Corinthians deve 24 milhões, tá, ao Tajeres da Argentina. Inclusive, o presidente do Tajeres disse o seguinte, ó. Não recebemos o pagamento pelo Rodrigo Garro. Cumprimos com todos os acordos e fomos prejudicados. Enfim, cara, eu nem sei mais o que dizer, tá? Mas, novamente, o presidente do Tajeres criticando, e com razão, eu vou falar o que aqui? O Corinthians contratou o Garro sem poder pagar na época, né? Mas, enfim, é o que tinha que ser feito, né? Segundo Augusto Melo, o Corinthians cairia pra 2ª divisão. E tem sentido, porque o Corinthians tava contratando sem dinheiro, mas, tipo assim, ou contrato, ou lasca tudo, entendeu? Então, era a situação é a situação, na verdade, que o Corinthians entrou, tá? Então, galera, eu não sei muito o que dizer, tá? Referente ao Transferban aqui. A gente tem 6 condenações na FIFA, estamos devendo aí mais de 125 milhões de reais em contratações que não foram pagas, na gestão também do Ciro Augusto Melo, que estourou agora com Osmar Stabile, que não acha soluções para poder pagar. A gente não sabe, né, os dinheiros que entram dentro do Corinthians também, para onde que vai, né? Para onde que anda, o que acontece com as receitas que entram. Aí o Corinthians adiantando lá as receitas, mas, cara, eu não sei. De fato, eu não sei. Galera, a gente vai voltar na próxima aqui com mais notícias do Corinthians pra vocês. Tem meu outro canal aí, se quiser dar uma conferida. Eu posto vídeos com temas mais livres por lá, tá? Atualizando vocês de algumas notícias, mas dando a minha opinião em certos temas. Então, se você quiser me acompanhar no outro canal também, que a gente vai postar vídeo por lá. Tem uns 2 vídeos que eu já postei. A gente vai comentar algumas coisas lá também, tá? Então é isso, galera. Por enquanto é isso. Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!